Olá, está no ar o Jornal da Câmara e hoje vamos fazer um balanço do primeiro semestre da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude aqui da Câmara de Vereadores. Para isso, recebemos virtualmente a vice-presidente da SESI, vereadora Mari Pimentel do Novo. Seja bem-vinda ao Jornal da Câmara, vereadora. Muito obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade de estar explicando um pouquinho mais o que a gente realizou ao longo desse primeiro semestre na SESI. Perfeito. Então, vereador, esse primeiro semestre foi atípico, né? Em função da pandemia, reuniões virtuais. Como a senhora avalia os trabalhos nesses primeiros 6 meses? Realmente foi um início de trabalho atípico, todas as nossas reuniões foram quase todas anuais, e grande parte da proposição desse início de debate na SESI foi também a retomada das aulas, porque estávamos vivenciando um momento virtual e uma transição para o híbrido, tanto a questão também do suporte que a gente tinha que dar para a juventude, para a retomada das aulas, e também para a cultura, que também ficou muito impactado com a pandemia. Então, acho que a pandemia foi o grande debate da SESI nesse primeiro semestre. Perfeito. E como foi a interação entre os vereadores, entre os parlamentares da comissão, nesse momento que vocês estavam trabalhando inicialmente apenas online, depois em formato híbrido? Como foi possível, inclusive, para vocês que são novos, né, na casa, estão iniciando o mandato? Como foi essa relação? Foi positiva, nós voltamos a plenário, então a gente acabava se encontrando também no plenário ao longo dos últimos meses. Nós conversávamos sobre algumas pautas, todos tendem a ser propositivos também para as demandas, a gente está no início de legislatura, então todos acabam tendo demandas muito, já iniciando com demandas que nós vimos ao longo das nossas campanhas. Então acho que a SESI como um todo deu um tom de acolher as demandas de todos os vereadores, colocar como pauta e trazer para debate. Então acho que foi também de olhar com os olhos de outros vereadores os problemas da cidade. Porque, por vezes, nós, vereadores, acabamos fechando num contexto, num tópico, e daí a gente acaba tendo, nessa amplitude de vereadores que compõem a SESI, um olhar mais macro das demandas da cidade. E, vereadora, para o nosso telespectador entender, como são definidas as pautas da comissão? São os próprios vereadores que propõem? A população também pode participar desse processo? Como funciona? Normalmente, os temas vêm de uma demanda para os gabinetes. Então, independente de ser da Mari, da Fernanda, que é a presidente, ou de qualquer outro membro da SESI, a demanda acaba vindo pelos gabinetes que acolhem a demanda e colocam como pauta na SESI. Então, a gente vê em cima do calendário qual seria uma data disponível. Normalmente, a gente busca também que a população participe do debate, então a gente abre espaço para todos estarem se pronunciando. Normalmente, a gente dá 5 minutos e abre para 10 inscrições. Então, é um processo também de participação de toda a sociedade e não só um debate dos vereadores. Perfeito. E esses temas, né, como a senhora trouxe, a volta às aulas presenciais foi um dos principais temas debatidos. Também teve alfabetização, coordenação cultural, a prática de esportes na juventude, nas comunidades. Algum desses temas deve voltar à pauta agora no segundo semestre? Com certeza, nós temos na volta às aulas hoje 28% só dos alunos da rede municipal retornaram às aulas presenciais. Já temos que trabalhar, e foi até instigado pela Daiana, que é do PCdoB, a questão da evasão escolar. Com certeza que a SESI vai estar abordando isso e nós estaremos pensando em como até auxiliar a prefeitura em criar planos para instigar os jovens a retornarem para a sala de aula. Isso entra também a pauta da juventude, que nós sabemos que a juventude está vivenciando um momento de volta às aulas, entrando no mercado de trabalho. Então, a gente sabe que existe uma interface entre educação e juventude. E a questão da cultura, nós estamos vendo agora a retomada dos eventos. Espero que semana que vem venha um decreto com a retomada dos eventos. Então, a gente sabe que todos esses assuntos ainda estão latentes na nossa cidade e precisarão ser, precisará haver um diálogo sobre eles também no segundo semestre.
Como a senhora também trouxe aqui para nós, todas as reuniões da SESC fazem esse intermédio, essa ponte entre o poder público, a sociedade, que se reúne, debate ali, e também existem os encaminhamentos. Então, eles podem ir, né, vereadora, me corrija então se eu estiver errada, mas eles podem ir tanto de novas reuniões até projetos de lei. Se a senhora puder explicar quais são os encaminhamentos que a SESC conseguiu fazer, destacar alguns desse primeiro semestre. Alguns encaminhamentos, por exemplo, para volta às aulas, nós trouxemos o executivo para falar sobre o plano de volta às aulas e colocamos a SESC participando do COI. Então, hoje eu participo do COI, que é o Centro de Operações Especiais, para a gente ter a retomada das aulas com segurança. Então, foi um pleito da SESC de ter um dos membros participando, vendo como é que estão os protocolos. Então, isso foi uma interlocução entre a SESC e o executivo. Nós temos também como a SESC estar criando projetos de lei. Esse semestre, a SESC, como grupo, não criou nenhum projeto de lei, mas muitos projetos de lei transitam pela SESC antes de ir para plenário. E para isso também serve a comissão, para a gente debater projetos que têm como característica a educação, a cultura, ou a juventude, ou o esporte. E antes de ir para o plenário, nós damos o parecer na SESC. Foram, inclusive, segundo o balanço divulgado pela SESC, 33 projetos avaliados no total. Como a senhora analisa a qualidade desses projetos que chegaram no primeiro semestre para avaliação da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude? Eu considero positivo estarmos com essa visão de oportunidades na área da educação, da cultura, do esporte, da juventude. Estamos no início de ano legislativo, o início de vários valores, então ainda temos muitos projetos que têm uma característica de indicação e não de projeto de lei, ou seja, vereadores temos competências que o executivo não tem, mas também o executivo tem competências que a gente não tem, e para essas a gente tem que fazer uma indicação, não adianta fazer um projeto de lei que se configura como inconstitucional. Então a SESC, ela avalia o mérito e não a forma. Então, por vezes, nós temos projetos que passam pela SESC, mas, na sua finalidade, são inconstitucionais. Então, acho que com a maturidade de todos os vereadores, nós veremos transitar na SESC projetos que realmente podem tornar depois projetos de lei e podem estar integrando as leis do município. Mas, por enquanto, nós estamos vendo muitos projetos transitando que deveriam vir do executivo e nós, claro, vereadores, podemos enviar eles como indicação para o executivo e esperar que eles mandem como projeto de lei. Mas não vale nós enviarmos, porque gera custo ou gera aí obrigações para o executivo, vereadores não podemos fazer. Perfeito. E, vereadora, agora para o segundo semestre, qual é a sua projeção de trabalho para a SESC, novos projetos chegando, novas pautas a serem discutidas? Eu acredito que no segundo semestre a SESC vai trabalhar muito com a questão de transparência. Temos, então, todos nós, vereadores, estamos vendo que nos carece, por vezes, para tomar decisões ou para saber se as políticas públicas estão sendo assertivas de políticas de transparência. Eu vejo que esse tom deve vir para a SESC também, tanto na educação, tanto como os projetos sociais, projetos do esporte. Então, eu vejo que devemos estar ampliando esse debate e se configurar em projetos de lei, que eu tenho certeza que, independente da base da oposição, ou nós, do que somos independentes, contempla como um todo, porque são projetos importantes para como um todo. Então, eu acho que se existem projetos que convergem em todos os vereadores, são projetos que trazem transparência no poder público. Então, eu acho que esse vai ser o tom do segundo semestre da SESC, uma vez que a gente aí já passou por um semestre que falamos da pandemia e agora a gente precisa de transparência para ver como está refletindo as políticas públicas realmente à população. No próprio balanço do primeiro semestre, a SESC já divulgou no site da Câmara de Vereadores que deve abordar a situação do carnaval aqui em Porto Alegre e também a violência, o combate à violência nas escolas, no ensino, já nesse segundo semestre. Qual a sua previsão? Essas pautas vão mesmo entrar nas discussões da SESC? Com certeza, são pautas importantes para a cidade. A questão do carnaval, novamente, como eu falo, leis trazem transparência, qual que são as políticas do carnaval, que gera de impacto financeiro para o município e como a gente consegue ver isso gerando empregos e gerando resultado para o município. E a questão da violência que acabamos vendo nas escolas é um tema antidebatido. Nós temos as escolas ainda ficando muito fora
do debate público pela falta de transparência. Então, trazer mais o que acontece na realidade, lá na frente, lá nas escolas, para dentro da comissão, para junto dos vereadores e para a comunidade como um todo, é um tema importantíssimo e por isso que, como eu falo, temos que estar trazendo via SESC esse debate amplo, trazer pessoas para falarem, pessoas que se apropriam dessas pautas. Nós, vereadores, como trazer isso amplitude maior para a população. Perfeito. Então, muito obrigada, vereadora. Foi um prazer tê-la aqui conosco, vereadora Mari Pimentel do Novo, que é a vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude aqui do Legislativo Municipal. Muito obrigada pela oportunidade. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Agradecemos a você, telespectador, a sua audiência. Mais informações do Legislativo você confere tanto nas nossas redes sociais quanto no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.